Como prometido, a gente vai colocar aqui no canal toda a nossa palestra. Ela tá lotada e a gente fez ela com muito carinho pra ti. Então fica ligado e vem comigo. O que mais perguntam pra nós no consultório? A gente mais ouve, né? Ah, quando envelhecer e tal, vai cair minha cara, vai... O que vocês acham que acontece? Vocês acham que tem uma relação direta? Na verdade, não precisa envelhecer para ter um problema. Paciente, 26 anos, fez a bichectomia e ficou com defeito facial. Ele envelheceu sim, 6 meses depois ele estava com defeito. Envelheceu 6 meses, não precisou, está com 50 anos, está com 60 anos. Então na verdade, existe um mito sobre isso. Tá? São duas coisas completamente diferentes. As gorduras superficiais, essas sim vão dar uma sustentação na face. E as gorduras profundas, ó, quem faz trauma de face, embaixo da órbita que segura aqui a bola de bichar, as gorduras profundas, elas não têm influência com a sustentação da face. Tá? Eu vou mostrar alguns artigos aqui que falam sobre isso, isso é uma corrente americana. Tá? Esse é um deles, que fala então sobre o envelhecimento, que as gorduras, quem trabalha com harmonização, eu não trabalho, mas quem trabalha com harmonização, preenchimento, botox, tem uma técnica que se chama MD Codes, que é Maurício de Maio, que é um médico que desenvolveu uma técnica que faz preenchimento dos corpos de gordura da face que reduzem com o tempo. São as gorduras superficiais. Se forem ver, se joga no Google ali, MD Codes, bota em imagens, vocês vão ver que todos os pontos que ele faz são pontos superficiais. Tá? Então não tem nada a ver com uma gordura profunda. Tá? Quem Thales falou, os pacientes geralmente lá no MAC, os pacientes são pacientes com mais idade. Né? E todos a gente acaba, tem a bichectomia, todos têm, vocês vão ver aqui uma bichectomia no cadáver, todos têm. E mais volumoso, menos volumoso, mas todo tem. Ela é muito encapsulada, é uma gordura, não é aquela gordura embaixo da pele, mais clarinha. Então ela não acaba sumindo, desaparecendo com o tempo e nem com o emagrecimento. Tá? Uma gordura extremamente profunda, uma cápsula bem grande, bem resistente ao redor dela. E aqui sim os corpos superficiais, ó. Os corpos superficiais, então o que vai dar... o que vai refletir ali no envelhecimento é a ação muscular, a pele vai ficando mais flácida, a gente vai tendo reabsorções ósseas, perda de sustentação óssea, aquela reabsorção fisiológica que a gente tem nos dentes, nos implantes também, 0,0 milímetros por ano, sem ter doença de gengiva, sem ter nenhum problema, nenhuma doença. Doença de gengiva é a doença mais comum do mundo, sem ter ela, vai ter reabsorção óssea também. Diminuição dos volumes dos corpos, diminuição do volume do compartimento dos corpos de gordura superficiais. Tá? Tinha aqui, acho que a gente tirou, né? Lembra que a gente colocou, né? A gente fez o copia e cola, foi pagar alguma coisa. Então, a bola de bichar pouco se altera com a idade. Isso eu vi, vocês vão ver aqui em cadáveres que isso não acontece. E o 5+, a gente segue mais essa linha americana, que eles fazem a bichectomia, o cirurgião plástico às vezes indica para 100% dos pacientes que vão fazer lifting facial, vão puxar a pele. Por quê? Para ela não ficar herniada, para não ficar presa ali embaixo. A gordura, ela desce, tudo cai com o tempo, né? Haja o que houver, isso vai acontecer. Então a gordura tem essa tendência de descer. A corrente americana é de fazer para pacientes que vão se submeter a lifting facial, então se vê que corta lá atrás do couro cabeludo, puxa, 100% eles indicam a bichectomia. Tá? Então são outras coisas que a gente deve cuidar para não impactar tanto na pele, não dar aquele aspecto envelhecido. Filtro solar, limpeza da pele, retirar maquiagem, vitamina C, E, um estilo de vida saudável, uma prática de exercícios. Mas mesmo fazendo tudo isso... Mamãe, sabe que dia e tudo vai ficar diferente? Porque por mais que a gente não percebe, às vezes, se recusa a acreditar, o tempo voa. E com ele, mais do que a minha imagem, eu risco é deixar de lado minhas ideias, meus sonhos, minhas vontades, minha essência. Esquecer quem eu sou. E você nem percebe. Você já pensou nisso? O problema
é que a vida passa diante dos nossos olhos e a gente nem percebe. E depois, tarde demais, vai querer saber o que fez de bom, sem ter tempo de recuperar. Enquanto dá tempo, faça a sua vida valer a pena, antes que seja tarde. Parece mentira, mas vai acontecer um dia. Então é inevitável, não tem que a gente faça, isso vai acontecer, mas isso não passa pela bola de bichar. Então é fundamental a avaliação pré-operatória, definir o padrão facial que pode fazer, definir o que está proibido de fazer, uma boa técnica cirúrgica e um bom cuidado pós-operatório, isso sim vai influenciar. O padrão dólico facial, eu não faço, eu contraindico, e mais de um eu já contraindiquei e mandei para casa, tá? O mesofacial é o que tem os melhores resultados, a gente vê o melhor resultado. A maioria dos pacientes que fizeram na aula são mesofacial. O braquifacial dá para fazer, mas tem que cuidar a questão que o Otávio vai falar no final, o item número 10, sobre harmonizar o resto, harmonizar o masseter, geralmente eu tenho um masseter mais hipertrófico. Então o padrão de face longa está fora, não dá para fazer. Por quê? Porque vai criar um defeito facial. Então não precisa envelhecer para criar defeito. 3 meses depois, 6 meses depois, está aí o resultado da cirurgia, está aí o defeito. Tá? No último slide eu vou te tocar e tu pega na área, não está rápido. Fazer uma... Aqui são os perfis que o Dr. Rodinei falou. É muito importante que a gente observe o nosso paciente e veja qual é o perfil de rosto que ele tem, para que a gente possa tratar ele de uma forma, vamos dizer assim, conjunta, né? É muito comum assim, a gente, fazer cirurgia, vou fazer. E aí tu pergunta para a pessoa assim, porque acontece muito de nos chamarem nos consultórios, eu quero fazer uma bichectomia, nunca fiz, tu me acompanha, aí tu chega lá e pergunta assim, tá aí, como é que tu perguntou? Não. Aí tu vê que tem coisinhas que o paciente que passaram desapercebidas, não por má fé, mas por não ter conhecimento de que isso é importante nesse tipo de procedimento. Assim como logo a gente se forma, a gente passa por cima de muita coisa antes de começar a pegar a prática. É uma curva de aprendizado, a bichectomia, a indicação da bichectomia também é. Então a gente vai ter faces mais longas, onde são mais arredondadas a parte inferior, a gente vai ter uma face mais retangular, mais arredondada, em estilo mais de diamante, estilo de coração e oval. Mais ou menos é assim o perfil. Tá? Claro que podem existir variações, podem existir bichectomias feitas para corrigir defeitos estéticos acidentais. Por exemplo, o paciente teve um acidente no rosto e perdeu massa facial, teve afundamento, perdeu massa muscular e ele precisa fazer do outro lado para reduzir. Então, são coisas que fogem da nossa curva, né? Mas na curva geral são assim, quais são os perfis que mais dão resultado? Esses aqui. Tá? O perfil oval e o perfil mais arredondado, ele tem uma coisa que a gente pode avaliar, que é se o paciente é classe 1, 2, desculpa, eu estou passando na frente, se é classe 1, 2 ou 3. Tá? Por quê? Claro que isso é uma nomenclatura esquelética, né, de posicionamento dentário, mas o paciente classe 3, quando tu faz, ele, por mais que ele tenha um padrão quadrado, vai marcar muito, né? Principalmente se ele tem, como o Dr. Rodinei falou, a face longa. Então tem que cuidar, se o paciente é classe 3 face longa, que muitos classe 3 são face longas, né? Tu vai causar um dano estético, tá? Da mesma forma que se o paciente é classe 2, com o rosto ovalado, que o paciente classe 2 geralmente tem, o rosto mais ovalado, ele tem pouco ângulo de mandíbula, e o rosto mais ovalado, tu vai ter pouco resultado. Vai ter resultado, pode ter resultado, mas vai ter um resultado mais pobre do que tu vai ter nesses outros 4 perfis aqui de rosto. Então o importante, às vezes eu faço, como é que eu avalio o paciente? Eu fotografo, boto no iPad e desenho para ele ver. E eu mostro. Às vezes eu pego uma folha de papel e falo assim, estico a folha normal e falo, aperta no meio. Ele aperta no meio e fica pra dentro ali. Eu boto ela pra cá e assim, aperta no meio, ele aperta e ela não fica tanto no meio. Obviamente, se a mandíbula estiver mais pra dentro que a ponta de uma série do arco zigomático, o resultado vai ser mais pobre, porque o rosto está menos esticado. Tá?
Então, é alguma das coisinhas que a gente observa. Se o paciente vai fazer ortognática, eu peço, se for fazer ortognática, fazer depois da bichectomia. Tá? Porque existe uma fibrose, alguma coisa que dificulte a tração da mandíbula, então o paciente, até por questão de resultado, né? Vai fazer uma bichectomia, uma coisa estética, o paciente vai se submeter a um procedimento muito estético, vai mudar muito o rosto dele, tu não tem como prever como é que vai ficar. É que nem fazer um implante numa criança de 8 anos. Tipo, no central. Tu não sabe como é que vai se posicionar. Tá? Então é importante o protocolo fotográfico por alguns motivos, dentre eles o Rodrigo já falou alguns. Vamos falando bem claramente, para venda é importante. Tá? Tu fotografar e mostrar para o teu paciente. Na verdade, para ti não é para venda, porque a gente não está vendendo, a gente está dando um diagnóstico e uma solução. Então, para te dar um diagnóstico para o teu paciente daquele procedimento que ele vai fazer, a fotografia é fundamental. Além disso, por caráter legal. Por quê? Porque quem faz clareamento aqui, todos vocês devem ter clareamento, dentistas todos, vindo na faculdade fizeram, sabe que o paciente esquece como era a cor. E ele vai dizer assim, não está clareando. E aí tu, assim, já clareou, ele usa mais, eu quero mais claro, quero mais claro. E ele nunca acha que está claro o suficiente. Tá a vírgula, sei lá, BL1, tá, o BL1 não vai chegar, mas tá um BL3, BL2, muito branco, bastante jovem, e ele acha que não está branco. Porque ele esquece como era. E se tu tem uma fotografia com uma escala de cor, que isso já é rotina para nós, tu mostra para ele, ó, teu dente era 3, teu dente está B1. É óbvio que clareou. A mesma coisa acontece com a bichectomia, não é comum o paciente dizer não deu resultado. Não estou vendo o resultado. Eu falo, vem cá, eu boto ele na mesma posição, fotografo, mostro para ele que deu resultado. Ele, mudou mesmo, né? Porque ele não viu. E por outro motivo, por uma proteção legal de vocês. Porque assim, como é que eu faço o protocolo fotográfico? Hoje tu pode fotografar com qualquer coisa. O celular, o iPhone fotografa melhor que uma câmera. O Diego é o cameraman da equipe. Ele vai lá na minha câmera, daí ele pega na câmera, mexe nela, bota o ISO, não sei o que, e abertura de luz e não sei o que. Aí eu pego elas e começo a fotografar, vai, boto no automático, desregulo tudo de tiro normal, e aí eu me irrito, pego o celular, fotografa o celular, a foto fica perfeita. Porque o iPhone, eu não sei, eu tenho o iPhone é um celular que tem bom, mas o Samsung tem uma câmera melhor ainda, ou seja, a foto fica perfeita, mostra tudo que tu precisa. Então, nem existe necessidade de ter uma câmera profissional, pode fotografar com um celular e tu vai ter o registro do teu paciente. Por que é importante? Porque tu não sabe, tu tem que mostrar para ele como ele era. Digamos que ele tivesse uma simetria, o cara já tem o lábio puxado. Aí tu operou o cara e ele continua com o lábio puxado. E ele vai dizer assim, tu me deixou com o lábio puxado. Ele vai dizer, não, mas tu já era assim. Não, não era. E aí? E aí se tu vai adiante num possível processo, né? Tu tem que ter um registro fotográfico de como o paciente é, tá? Para te saber que tu não causou nenhuma lesão. Mas eu não gosto de pensar por esse lado. Eu nunca tive nenhum problema desses e eu gosto de apostar apostar na honestidade e na relação profissional-paciente. Eu acredito que se tu tiver todo o teu empenho, tua dedicação e realmente fazer de tudo para aquilo dar certo, mesmo que dê errado, tu não vai sofrer com isso. Né? Então, é a minha linha de pensamento. Mas igual, a gente se protege em termos de consentimento, explicando os riscos. Se bem que tu explica o risco do paciente, diz assim, olha, tem risco de ficar assim, 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 facial, e o paciente, tá, mas assim, quando eu ficar velho? Daí, tu explicou tudo ali, que dá parestesia, perda temporária, não sei o que, ele se preocupa com ficar com o envelhecimento. Mas a gente tem que estar adaptado ao que os pacientes percebem da cirurgia, né? E o que os pacientes percebem é o que os profissionais passam, então é a gente que passa essa ideia. Então, né? Mas enfim, no protocolo a gente faz uma fotografia frontal, o paciente sério, tá? Olhando para ti. Bom, de preferência, num fundo preto ou branco. Eu gosto do preto para dar bastante. E às vezes eu prendo o cabelo também, dependendo do paciente, tá? Se o cabelo é muito volumoso, cai muito para frente, muito liso, eu prendo o cabelo. E eu faço 2 fotos de 45 graus, tá? Porque essa foto ela mostra bem a incidência da bola de bichar aqui, tá? Tu consegue ver bem a marcação, principalmente quando tem uma boa luz, tá?
além dessas duas fotos, eu faço uma foto transoperatória, tá? Porque se vocês, quem já fez ou quem nunca fez e fizer, vai perceber que no momento que tu tira ela, então se vocês fizerem, vocês prestem atenção nisso que eu vou dizer pra vocês. Vocês vão fazer a cirurgia, tá? Remove um lado, eu removo um lado, eu removo o outro, isso tudo junto, tá? Eu não faço separado, isso tudo junto depois. Então eu removo um lado, peço para o paciente fechar, tu dá uma apertadinha ali a loja já colaba e fica o resultado. E aí tu vai ver, ó, realmente eu removi bastante e vai dar resultado. Faz uma fotografia assim, para te ver a redução. Hoje a gente estava aqui para discutir sobre bichectomia e compartilhar o nosso conhecimento. A nossa filosofia é justamente essa, que quem não compartilha não cresce.